Querido irmão, minha querida irmã, paz e bem, a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. 16º dia do tempo do Advento, com todas essas reflexões aqui com Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso Maria de Ligório propõe o seguinte tema hoje: Jesus menino toma sobre si todos os pecados dos homens. Quer dizer, Jesus menino, desde criança. Então aqui nós entramos essa realidade do coração de Jesus, da intenção do coração de Jesus, da beleza do coração de Jesus, que desde menino já assume esta intenção, o seu coração já tomava sobre si todos os pecados dos homens, o desejo de satisfazer por todos os pecados dos homens. Não é? É muito interessante isso. Santo Afonso propõe que Jesus, desde menino, como a luz divina o acompanhava sempre, enxergava perfeitamente a sua dignidade, enxergava perfeitamente quão grande era o seu direito de ser respeitado, amado e adorado como filho de Deus. Já desde menino enxergava a fealdade e a maldade do pecado. Ele até conta um relato aqui que certa vez Santa Catarina de Gênova, Jesus teria deixado ela por um instante ver a maldade de um pecado venial e ela caiu no chão desacordada. Tal foi o experimento, tal foi a experiência dolorosa que ela viu, que ela fez, quando Jesus permitiu que ela enxergasse por um instante a maldade do pecado venial. Então, a maldade do pecado venial e muito mais ainda do pecado mortal. Desde sempre, desde menino, Jesus era capaz, pela luz da divindade, enxergar não apenas o amor do Pai, mas era capaz de enxergar a brutalidade do pecado, a crueldade do pecado, a malignidade, a maldade do pecado. E por isso nós precisamos buscar em relação aos nossos pecados um verdadeiro arrependimento. Um verdadeiro arrependimento de todo o pecado. De alguma maneira, dizem os místicos, dizem os mestres espirituais da Igreja Católica, é como se, não no tempo, mas em ordem espiritual, é como se crucificássemos Jesus de novo, fizéssemos Jesus sofrer de novo com os nossos pecados. Quando nós contemplamos Jesus crucificado na cruz, nós contemplamos o que os nossos pecados fizeram com ele. Não é? Há algo muito forte que Santo Afonso coloca na reflexão de hoje, é que os nossos pecados feriram profundamente a alma de Jesus, o coração de Jesus, muito mais do que os próprios algozes feriram o corpo de Jesus. Os nossos pecados ferem a alma de Jesus, o coração de Jesus, mais do que os próprios algozes puderam ferir o corpo, a carne de Jesus. Então nós precisamos enxergar essa dimensão de como é, em certa medida, como uma ofensa de verdade, como é, em certa medida, um mal que nós causamos ao coração do Divino Mestre com os nossos pecados. Ao contemplarmos Jesus crucificado, nós não contemplamos apenas
as dores da carne, as feridas que foram causadas ao corpo físico de Jesus pelos algozes que o flagelaram, que o crucificaram, mas contemplamos também as feridas, as dores que lhe causamos na alma com os nossos pecados, como nós o traímos, o desprezamos, o rejeitamos com os nossos pecados. Então é preciso enxergar isso, a ponto de receber da graça de Deus, na oração, um verdadeiro repúdio pelo pecado, né? Nós devemos buscar essa graça de detestar o pecado. Detestar o pecado por enxergar o mal que é o pecado, por enxergar o que nós estamos fazendo contra o nosso Deus, contra o Divino Mestre, como estamos ferindo a sua alma com os nossos pecados, uma vez que a graça de Deus, que as luzes do Espírito Santo nos fazem enxergar a maldade do pecado, né? Pelo dom de ciência, o dom infuso de ciência. O dom de ciência nos faz enxergar a maldade do pecado. E uma vez que nós enxergamos, a graça de Deus nos dá essa experiência de detestarmos o pecado. Peçamos ao Senhor essa graça, arrependimento verdadeiro. Sentimos verdadeira dor por termos pecado, por termos ofendido a Deus. Buscarmos sempre essa grande graça que é a contrição perfeita, o arrependimento sincero. É uma grande graça. Devemos sempre buscar essa graça. Amém? Fique com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.